Cerimônias e homenagens marcam nesta quarta-feira os 18 anos do maior ataque terrorista já sofrido pelos Estados Unidos. O tributo em luz iluminou o céu de Manhattan no lugar das Torres Gêmeas, desde a noite da véspera, e o presidente Donald Trump e a primeira-dama prestaram 1 minuto de silêncio diante da Casa Branca. Mais cedo, Trump publicou em sua conta oficial no Twitter uma foto com os dizeres: "Nunca iremos esquecer", e a data do atentado. Neste 11 de setembro, milhares de pessoas visitaram o local do ataque em Nova York. Nos ataques de 2001, 4 voos foram sequestrados e usados como armas por terroristas ligados à rede Al-Qaeda. 2 aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas de Nova York. Um se chocou contra a fachada oeste do Pentágono, em Washington, e outro foi jogado contra o solo de um campo vazio na Pensilvânia. 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Um quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória. Em Nova York, parentes das quase 3.000 vítimas participaram da leitura do nome de cada uma delas, no local onde ficavam as torres do World Trade Center. Houve 1 minuto de silêncio no horário em que um avião atingiu a Torre Norte, em 2001. Outro no momento em que uma aeronave se chocou com a Torre Sul. E mais homenagens nos horários em que um avião atingiu o Pentágono, em que a Torre Sul ruiu, em que um avião caiu na Pensilvânia e quando a Torre Norte desmoronou. A rede Al-Qaeda assumiu a autoria dos atentados. Numa capela em frente ao antigo World Trade Center, o sino da esperança, doado pela cidade de Londres, soou diversas vezes. Donald Trump e a mulher Melania colocaram uma coroa de flores no Pentágono, em Washington. O presidente disse que os Estados Unidos não serão detidos ou ameaçados. O impacto do 11 de setembro ele foi enorme, não só em Nova York, empregos foram perdidos, todos os bancos que tiveram que se reajustar, o custo todo de segurança nos aeroportos, então houve um impacto negativo nesse sentido. E houve também havia uma massa de dinheiro que volta para os Estados Unidos, né? O pessoal para de investir um pouco internacionalmente, e aí você tem o mercado em aquecimento e aí gera todo o resultado da crise de 2007. Mas quanto custou para os Estados Unidos esse atentado? O 11 de setembro custou quanto para o bolso americano? Bem, vamos pensar aí e dividir em 2 momentos. Primeiro momento, o custo interno, né? Se nós pensarmos as torres, 3.500 vidas,
os aeroportos fechados durante uma semana quase, o Pentágono atingido, as bolsas fechadas. Então, muitos estimam que este custo doméstico nos Estados Unidos, todo o prejuízo do 11 de setembro, beirou mais ou menos 2 trilhões de dólares. Se nós atrelarmos a isso também a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, você pegar os 2 trilhões de custo direto, mais 5 trilhões, que foi o que custou a guerra, nós estamos falando aí de 3 vezes quase o PIB brasileiro de um ano. Você tem uma grande experiência na área de segurança pública. Você trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, você trabalhou na Organização dos Estados Americanos também. E a minha pergunta é, os Estados Unidos responderam à violência que aconteceu em solo americano e pela primeira vez com mais violência também. Mas responder à violência com mais violência é a melhor resposta? Dependendo da ameaça que você está lidando, simplesmente sinalizar a paz não vai trazer mais paz. Ao contrário, você vai acelerar a guerra e a destruição. Mostrar fraqueza diante de lobos, você se torna uma presa fácil. A resposta ali, ela tinha que ser contundente ou de acordo com a realidade do que nós estamos lidando. Existem erros de algumas ações, como por exemplo o Iraque é um erro, mas o Afeganistão não. O Afeganistão, inclusive, o direito internacional reconhece que é legítima defesa porque você foi atacado. A mensagem naquele momento para os Estados Unidos e mensagem dos Estados Unidos ao mundo é a de resistência. Você não pode combater os Estados Unidos sem sofrer as sanções relativas a este combate. Foi algo necessário. Aí você tem que dividir em 2 pontos. Primeiro, Afeganistão e Iraque. Afeganistão e Iraque. Afeganistão, a guerra necessária. Em que sentido? No sentido de que você estava dando uma mensagem ao mundo e acabando com os campos de treinamento da Al-Qaeda. Então, aí a mensagem estava correta. Iraque, a guerra desnecessária. Por quê? Porque a guerra do Iraque não tinha uma previsão de como você resolve a situação no dia seguinte. Tiramos Saddam Hussein, tá bom, quem que a gente coloca? Esta pergunta, como é que fica o Iraque depois que nós saímos, é que ela não foi respondida. When I exit on that side, it took 1 minute to get to the top. Yeah. 1 minute. 1 minute. There's the ridges. Yeah, that's it over there.